Olá, George. Olá, George. Cara, tá chovendo muito. Você pode ficar gripado. Essa rua tá cada vez mais perigosa. Tem uns palhaços soltos por aí. Então, escuta aqui o tio. Entra pra casa. Coloca uma playlist do Colmeia. Tem vídeo novo toda semana. Conteúdo, de primeira. Se inscreve lá. Deixa seu like. Ativa o sininho. Escuta o tio. Vai por mim. Você já se inscreveu? Olá, pessoal. No episódio de hoje, daremos continuação a adaptações cinematográficas de Stephen King. E para começar, vamos com esse que é um dos meus filmes favoritos. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Cemitério Maldito. Uma família se muda para uma nova casa, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado, usado para enterrar animais de estimação, mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo. Nesse caso, primeiro eu conheci a música, depois conheci o filme e depois descobri que o filme era uma adaptação de Stephen King. E com todo esse combo de coisas que eu gosto, não tinha outra, né? Esse é um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito da atmosfera que tem esse filme, da questão moral, né, referente à decisão do pai. Tudo é muito bem trabalhado. E aqui também vemos como King, em suas histórias, gosta de mesclar o medo real com o medo sobrenatural. Uma vez que a gente teme muito, né, a relação das crianças ali com uma estrada extremamente perigosa que fica logo na frente da casa deles. Vale ressaltar também quão bons são os efeitos práticos desse filme. Tem cenas ali que são realmente assustadoras. E esse foi um dos filmes que ganhou um remake em 2019, no qual a história permanece a mesma, né? Só que com uma mudança do qual eu considero significativa. Nesse ponto não tem jeito, eu terei que entrar em spoilers. Então, pode pular, vou colocar o tempo aqui na tela para área sem spoilers. Se você já assistiu o filme ou não se importa com spoilers, vou comentar aqui a respeito. É que no remake, eles fazem uma mudança que, pra mim, muda bastante a relação com a história, porque no filme original, quem morre é o filho mais novo do casal. Já no remake, quem morre é a filha mais velha. Isso parece besteira, né, uma vez que estamos lidando com perdas ainda, porém, pra mim muda bastante. Uma vez que a figura inocente, né, do filho mais novo, segurando um bisturi e cometendo assassinatos, pra mim tem um impacto muito grande. Já com a filha mais velha, tem um impacto, só que não é a mesma coisa, entende? Uma vez que a gente tem esse grau de comparação, não é a mesma coisa. Voltando aqui à parte sem spoilers, mas uma coisa que eu gosto, né, do remake, é que eles aprofundam na mitologia da história. No livro, eles falam sobre o Indingo, e no filme original, isso é pouco abordado, ou nem é citado. Já nesse aqui é citado pouco, mas eu já acho que é bem relevante, uma vez que eu gosto, né, dessa parte mitológica da coisa. O Indingo vem da mitologia Algonquin. A criatura pode ser considerada o patrono da destruição e da morte, sempre associado com canibalismo e assassinato. Acho que o filme poderia ter explorado mais isso, né, uma vez que é muito rica essa parte da mitologia, porém só de citar, só de especular, né, a presença dele ali, eu já acho que é bem maneiro. O próximo filme da nossa lista é com um dos palhaços mais famosos da história do cinema. Estou falando dele mesmo. It, uma obra-prima do medo. Em 1960, 7 pré-adolescentes lutam contra um demônio maligno que se apresenta na forma de um palhaço assassino de crianças. 30 anos depois, eles se reencontram para deter o demônio de uma vez por todas, quando ele reaparece na sua cidade natal. A obra a princípio foi pensada como uma minissérie, né, para TV, então ela foi dividida em 2 capítulos, no qual a primeira parte desse capítulo é focado ali no embate, né, entre as crianças e o palhaço Pennywise, e a segunda parte foca no embate já com as crianças adultas. Por ser pensado uma minissérie, né, acaba tendo 3 horas, uma vez que se assiste como filme, então tem uma duração um pouco longa, e
é inegável que tem um desnível de qualidade. Uma vez que o elenco infantil é muito carismático, eles realmente parecem amigos ali, e a história funciona muito bem ali na parte da infância. Já quando chega no elenco adulto, ela já não anda tão bem. Uma vez que o elenco carece um pouco, né, de qualidade, e eles também acabam se perdendo um pouco no ritmo ali do filme. Mas um ponto muito forte desse filme que não dá pra deixar de destacar é a atuação de Tim Curry como o palhaço Pennywise. Ele transita ali entre o cômico e o horror, e ele faz isso de forma genial. E seguindo a mística da história, quase 30 anos depois, Pennywise volta a assombrar as telonas, em It, a Coisa. A história aqui é praticamente a mesma, né, do filme de 90, porém aqui com muito mais recursos, né? Uma vez que o filme de 90 foi algo pensado para TV, né, minissérie, então obviamente teve menos recursos, e aqui é um filme para o cinema, com um orçamento maior, mas não só nisso que acaba se destacando. Eu acho que aqui eles conseguem dar um enfoque melhor na história. Eles têm essa mística, né, do Pennywise de estar há séculos já assombrando, então eles conseguem desenvolver isso bem. Fora que o elenco infantil dá um show. Se o elenco de 90 foi bom, esse aqui foi espetacular. Uma vez também que estava em alta, né, a série Stranger Things, eu acho que esse filme acaba dialogando muito, mas é aquele lance de que a história, né, do King veio antes, então influenciou Stranger Things, e por isso que a gente acaba vendo um pouco esse eco, né, entre os dois. Outra coisa que eu gostei bem, assim, desse remake é quão bem é desenvolvido os personagens. Uma vez que vamos conhecendo criança a criança a fundo, seus medos, suas relações com os pais, o período difícil, né, que eles estão passando ali na adolescência, tanto que o grupo que eles formam dos amigos é o conhecido como o Clube dos Perdedores. Então tudo isso acaba relacionando, né, e nos passando uma sensação de empatia gigantesca. Então quando eles estão em perigo, e realmente a gente fica grudado na cadeira com medo de que aconteça algo com eles. E lembra que eu comentei que no filme de 90 o Tim Curry tinha roubado a cena como palhaço Pennywise? Isso deixou um peso muito grande para quem fosse assumir esse papel, mas o Bill Skarsgård sentiu zero a pressão, porque ele entrega um Pennywise tão bom quanto o de 90. Só que nesse caso a atuação dele acho que não caminha tanto pro lado cômico, mas ele caminha do lado da inocência. A gente vê muito isso quando ele se aproxima das crianças. Ele tem até um lado que lembra assim, tipo, meio bonzinho assim, e de repente fica brutal mesmo. Esse filme ele não tem medo de ser sangrento. E esse filme, assim como o de 90, optou por contar a história em duas partes, sendo a parte 1 focada nas crianças e a parte 2 focada nos adultos. Na primeira versão, eu comentei como o elenco adulto acaba prejudicando um pouco a segunda parte. Nesse caso eu acho que não é tanto o elenco. Eu acho que o elenco vai muito bem na parte 2. Eu acho que eles têm uma química ali, eu acho que eles estão muito convincentes no papel. Porém, o que acho que peca um pouco é o roteiro, uma vez que ele é um pouco cíclico. Então acontece algo com um, depois a gente vê acontecendo algo semelhante com o outro e assim por diante. Então acaba ficando um pouco cansativo, mas não, pra mim pelo menos, não atrapalhou a experiência. Eu não li It, inclusive fazendo, né, estudando pra fazer essa série de vídeos, eu acabei ficando com muita vontade de ler um livro de Stephen King, vou começar por It, mas eu tenho um amigo que não só leu It, como esse é o livro preferido dele, ele também é muito fã do Stephen King, então nada melhor do que dar lugar de fala para alguém que tem propriedade, né, nessa área. Então abre espaço aqui para o meu grande amigo Caio Cruz. Bom, primeiro eu queria agradecer esse espaço que o El tá me dando aqui, e a gente sempre conversou muito sobre Stephen King e sobre terror, né? E não tem como eu falar de It sem antes falar o porquê que eu gosto tanto do Stephen King. Eu acho que o Stephen King ele consegue trabalhar o terror de uma forma muito diferente de outros autores, porque nem sempre e normalmente o terror não é o principal, o foco principal do Stephen King, e sim as relações pessoais. Então, por exemplo, em It é muito importante essa relação pessoal das crianças para a gente entender por que eles têm tanto medo do que está por vir. Se a gente for pensar em outras obras dele, O Iluminado, é muito importante a relação familiar para você entender o porquê que eles têm tanto medo do que está acontecendo. E Stephen King não é só terror, né? Ele mesmo já disse algumas vezes que não gosta de ser taxado só como um autor de terror. A gente pega, por exemplo, Um Sonho de Liberdade, ou a gente pega, por exemplo, A Espera de um Milagre.
que muita gente nem sabe que é do Stephen King, mas são histórias mais dramáticas, que flerta com o terror de formas diferentes. It é meu livro favorito da vida, assim. Tipo, eu gosto muito de fantasia, gosto muito de terror, gosto de romances, mas It é o livro que mais me pega, exatamente por conta dessa relação das crianças, que, como eu mesmo disse antes, depois ficou muito famoso com novas obras como o próprio Stranger Things, e muita gente até confundiu achando que It estava copiando Stranger Things. E It traz essa relação das crianças, e são, como o nome do clube diz, né, o Clube dos Perdedores, incrível, de crianças que são as excluídas da escola, né? Não são as mais populares, e como elas juntas conseguem se sentir tão bem e se sentir tão incluídas na sociedade. E eu sempre me identifiquei muito com It porque eu nunca fui uma das pessoas mais populares na minha escola. Eu sempre fui o cara que gostava do videogame, que gostava de filmes, séries, principalmente coisa, por exemplo, de herói, que era taxado como nerd. Então It me traz esse lado de me identificar muito com os personagens. Tanto que, além de ser meu livro favorito, ele tá aqui, eu tenho uma tatuagem do It que tem muito esse significado de você não ser o mais popular, né? Quem viu o filme vai entender mais essa tatuagem. E It foi um livro muito chocante pra mim desde o começo, né? Aquela primeira cena do George indo buscar o barquinho dele, né? E aquilo já me chocou desde o começo. Agora, falando sobre a adaptação em si, eu tenho um pouco de problema com as adaptações do Stephen King, porque eu acho que o Stephen King é um autor difícil de ser adaptado, apesar dele ser muito adaptado. Porque o Stephen King fala muito sobre mente. Muitos dos livros do Stephen King passam dentro da mente dos personagens. Tem até, acho que a Torre Negra, eu não lembro agora se é o episódio 2 ou o episódio 3 da Torre Negra, que ele passa inteiro dentro da mente de um personagem. Como que você vai adaptar isso? Então, muitos livros do Stephen King têm essa dificuldade de adaptação. Então não é tão simples. Então eu não gosto muito das adaptações. Então você pega as adaptações dos livros mais simples dele, como A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade, que é um pouco mais fácil de adaptar, eu acho que são boas adaptações. Quando você vem pro lado do terror, principalmente psicológico, então, por exemplo, eu não sou fã de O Iluminado do Kubrick, por exemplo, porque eu acho que ele perde muito a essência do livro. Por que ele perde? Uma coisa muito simples, que o próprio Stephen King então não gosta também do Iluminado, do Kubrick, são algumas diferenças, e aí vocês vão entender um pouco do que eu tô falando, querendo dizer de essência. O livro, ele termina quente, ele termina com fogo. O filme, ele termina gelado, ele termina congelado. Isso, quando você lê, faz muita diferença, o fogo. E quando você assiste o filme, você vê o congelado, não combina com aquilo que a gente leu. O filme, tecnicamente, maravilhoso, não tenho o que dizer, eu adoro o Kubrick. Mas quando você já leu o livro, você percebe esse problema. E tive a adaptação favorita, por quê? Essa segunda versão, né? Exatamente porque ele tem a essência do livro. Você entende as crianças como as excluídas, você entende o medo de cada uma, você abraça a amizade delas. Eu acho que a essência tá ali. Tem alguns cortes, tem algumas diferenças. Tem um corte, por exemplo, de uma cena extremamente polêmica no final, que eu acho que faz sentido cortar, senão ia ser chocar por chocar. Não faz muito sentido. Então isso me aproxima muito do filme. Eu gosto muito. Eu acho que a grande diferença aqui, acho que inclusive na análise do El, ele fala sobre a segunda parte ter coisas muito iguais e incomodar. No livro não acontece, porque o livro não é dividido em duas partes. Ele é um livro de quase 1000 páginas, não sei se chega a 1000 páginas, e ele não é dividido em duas partes. Então o que acontece? Tem a parte das crianças e a parte dos adultos. E no livro isso é contado de forma alternada. Então as repetições, de certa forma, fazem muito mais sentido, estão muito menos próximas do que no filme dividido em parte 1, parte 2, crianças e adultos. Eu acho que essa é a grande diferença do livro pro filme, mas o que faz eu gostar muito dessa adaptação e que fez eu ter sido feliz do cinema
foi exatamente porque a essência do livro e a essência do Stephen King conseguiu ser captada ali. Coisa que, na maioria das adaptações, eu tenho essa dificuldade de achar essa essência do que eu li na tela. Eu sei que são mídias diferentes, eu não me incomodo com contar coisas diferentes, mas eu me incomodo quando eu não acho a essência do que eu li na tela. E It tem isso. Valeu, Well. E se você vai começar com It, boa sorte. E dando continuidade aqui para nossa lista, vamos para uma história do King que dialoga muito com outro escritor clássico, né, da literatura de horror, que é o H.P. Lovecraft, que certamente vai ganhar um capítulo especial aqui na nossa série. E a história em questão é O Nevoeiro. Depois que uma tempestade causa danos em sua casa, um homem e seu jovem filho vão à cidade para conseguir alimentos e suprimentos. Logo depois, uma espessa neblina atinge a cidade, deixando várias pessoas presas no mercado. Eles descobrem que o nevoeiro esconde algo sobrenatural e que sair do mercado pode ser fatal. O final desse filme. O final desse filme. Ele está entre os melhores finais dentre os filmes de terror. Isso na lista do El. Mas, falando sério aqui, sempre que se encontra alguém, né, que assistiu o Nevoeiro, não tem outra. Ela vai comentar, mas que final, hein? Que final impactante. Nesse caso eu não vou dar spoiler não, se você não sabe o que eu tô falando e não viu o filme e tá curioso aí, vá ver o filme, não vou dar nem uma brechinha aqui de comentar sobre ele. Mas o filme não é só o final dele que é bom, acho que a história como um todo ela é muito boa, ela é muito bem construída ali, né, como eu comentei que ela flerta muito ali com o Lovecraft, isso porque vemos criaturas, né, de outras dimensões invadindo essa cidade através do nevoeiro. Algumas dessas criaturas têm tentáculos, né, que dialoga diretamente com as criaturas de Lovecraft. Ele também dialoga ali com o George Romero, né, uma vez que o medo não tá só nas criaturas, não são só as criaturas que transmitem medo, mas sim as pessoas que estão presas ali também acabam gerando muita tensão, né, e muito perigo. Eu falei tanto do final, né, e esqueci de comentar que na história do King é diferente o final, não é igual ao do filme. Eu gostei do final do King também, eu achei bem melancólico, até me lembrou uma história de Edgar Allan Poe, que também vai ganhar seu capítulo aqui. Mas, pessoalmente, eu prefiro a do filme, mas isso não é questão de valor, né? Uma é melhor, outra é pior. É questão de gosto pessoal mesmo, acho que a do filme tem um impacto maior, assim, e deixa mais chocando o telespectador. E para fechar nossa lista, vamos de Doutor Sono. Na infância, Danny sobreviveu a uma tentativa de homicídio por parte do pai, um escritor perturbado pelos espíritos malignos do Hotel Overlook. Já adulto, traumatizado e alcoólatra, Danny se estabelece em uma pequena cidade onde consegue um emprego no hospital local. Sua paz, porém, está com os dias contados, a partir de quando cria um vínculo telepático com Abra, uma menina com poderes tão fortes quanto aqueles que ele bloqueia dentro de si. Fazer a continuação de um clássico não é uma das tarefas mais fáceis, ainda mais quando o primeiro filme é de um diretor tão renomado quanto Stanley Kubrick. Porém, nessa continuação aqui, eu acho que eles não sentem muito peso não, tá? Porque eles focam muito em contar a história e fazem muito bem isso. Então, aqui nós descobrimos mais de como funciona, né, a pessoa que é iluminada, e quais as relações com os espíritos, e tudo é muito bem desenvolvido. O filme possui diversos fanservices, né? A gente acaba voltando pro hotel, isso eu acho muito bom. A gente tem uma figura ali, né, do Jack, então eles conseguem fazer homenagens, mas sem se perder tanto na história, e eu acho que foi uma continuação muito, mas muito bem feita. É isso, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar aqui na playlist que eu sempre deixo ao lado para mais noites de terror.